Pai dos seus irmãos, é uma satisfação poder estar falando com os irmãos, tendo essa oportunidade, né? Estar gravando esse vídeo aqui, estar falando com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, qual no momento estamos ainda impossibilitados de congregar, mas está acabando, tá? Realmente voltaremos, brevemente, né? Voltaremos a estar cultuando, todos juntos, adorando a Deus, né? Continuando adorando a Deus, sim, a nosso Deus em espírito e em verdade. Mas enquanto isso aqui estamos ainda atendendo, né, à saúde, né? Cada um se cuidando, isso é muito importante. Eu vou estar aqui lecionando, irmão, de uma forma rápida, a lição da escola dominical, qual nós não estamos tendo aula. Tem alguns irmãos que estão com a revista, né? Se estiver com a revista, que é essa daqui, que vai falar sobre a Trindade, uma introdução que sobre comentada pelo pastor Denival Lopes. Os irmãos pode pegar, não tá? Pelo menos eu vou estar falando aqui da lição número 1 e da número 2, já que já estamos na lição de número 4, né? Estamos na lição de número 4 desse trimestre, o qual do segundo trimestre de 2020, onde já teríamos que ter tido 3 aulas, né? Amanhã teria que ser a aula de número 4, né? Mas a gente vai estar falando aqui sobre um pouco sobre esse tema. Os irmãos que tiver revista e quiser pode estar acompanhando. Vou ser breve para o vídeo não ficar muito extenso, para ficar uma coisa meio cansativa, né? E vamos falar alguma coisa aqui. A primeira lição diz assim que Deus, uma pluralidade, ações pessoais. Aqui a gente vai estar definindo aqui sobre o Deus que nós servimos. É um Deus único, porém é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa único Deus é que define o cristianismo. Diferencia o cristianismo das outras religiões. Religiões tais, onde tem vários deuses, né? E o cristianismo é conhecido pelo seu único Deus. Criador, né? Salvador. E, porém, a gente vê que é um Deus mais em três. Onde é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso muitas vezes dá uma... Você fica assim, mas como, né? Servo a um Deus, mas são três. E ele dá uma certa desconforto, porque a nossa cabeça, nossa mente, ela quer uma lógica. Né? Isso é um mistério, o que a própria revista aqui vai estar falando que é uma introdução, porque o que nós conhecemos é uma gota de um vasto oceano, né, que fala sobre Deus. Então, dificilmente vamos conseguir compreender, porque se eu falar que eu entendi, se você falar que compreendeu, você está falando que entendeu a Deus, né? Eu acredito que uma eternidade não vai ser suficiente para nós conhecermos a Deus. Mas aquilo que a palavra do Senhor nos revela, nos informa, a gente podemos estar aqui aprendendo para enriquecimento nosso, né, para fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, e temos conhecimento do Deus que nós servimos. A introdução vai falar assim que estudaremos nessa lição passagem que revela a doutrina da Trindade, examinando textos bíblicos e apresentações pessoais, né, de um Deus único. Essa lição que ela vai estar fundamentada no livro do Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, 2 e o versículo 3, né? Ali do início. Aí tem um comentário aqui de um teólogo, onde ele vai descrever assim, que embora uma verdade não seja formalmente enunciada na Escritura, ela pode estar implícita nas afirmações da Escritura. Nesse caso, a doutrina é uma conclusão retirada, indubitavelmente, daquilo que a Escritura anuncia.
A doutrina da Trindade não aparece explícita na Bíblia, mas com facilidade lá encontramos de forma implícita, como os veremos a seguir. Então a doutrina ela não vai ter uma passagem, não vai ter um texto definindo, falando sobre a Trindade. Mas se nós analisarmos o conteúdo da Bíblia, passagens, né, diversas, ensinamento de Jesus Cristo, operação, realização de Deus, as obras do Senhor, a gente vai ver a existência de um Deus trino. Onde aqui vai falar também sobre na criação, na própria criação, onde vai estar falando seguindo o princípio que o Deus, os céus e a terra. Essa palavra Deus ali é Elohim, né, no hebraico, onde dá um significado, um sentido de pluralidade. Né? Então, no princípio criou Elohim, né, Elohim, o Deus Criador, né, Deus Criador, Deus que cria. Aí criou os céus e criou a terra. A gente vai ver na própria palavra do Senhor também, no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, onde Deus vai dizer assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ficando clara a existência de ação pluralizada, ação de mais de um, né, no façamos. A gente vai ver também, na ocasião do julgamento do homem pela sua desobediência no Éden, Deus disse, o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, né? Como um de nós. Então, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Mais uma vez, a expressão do Criador indica pluralidade. Então, aqui são definições que a gente começamos a entender a existência. Um Deus, propósito único, mas onde é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui nós temos uma trindade, né? Eu gosto de exemplificar, né, dar um exemplo sobre esse assunto com a água. A água ela tem 3 estados: líquido, sólido e gasoso. Ela tem 3 estados, porém continua sendo água. Né? O tempo, nós temos passado, presente, futuro. O tempo, mas ele se divide em passado, presente e futuro. Temos também definição de nós mesmos, seres humanos, onde nós somos compostos de corpo, alma, espírito, e isso não nos torna 3 pessoas. Nós somos uma pessoa, né, que temos o corpo, a alma e espírito. É só como se fosse uma assinatura do Criador, do Deus Trino na sua natureza, na sua criação. Porque há uma grande variedade, né, de exemplos que eu poderia estar citando aqui referente a esse tipo de 3 em 1. Né? O espaço, né? Largura, altura e profundidade. Então são coisas que existem fundamentais na natureza, que elas são existentes como 3. Né? É uma, mas são como 3. Uma coisa assim para que nós venhamos ter um pouco de entender um pouco sobre a questão de um único Deus, mas trino, né? Deus trino. E o tópico 3 aqui diz assim: no início do ministério de Jesus surgem ações distintas apontando para a Trindade, né? Uma ação, por exemplo, aquela onde Jesus Cristo é batizado nas águas aí por João Batista, onde desce ali o Espírito Santo sobre a cabeça dele e Deus fala assim: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui a gente tem uma revelação que os 3, né, Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Pai, testificando do Filho no céu. Está lá escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Então aqui nós temos são referências bíblicas ao qual vão estar falando para nós sobre a existência, né, desse Deus trino. Porque existiram, né, existe e existirá muitas pessoas ainda que vão contra
a existência. Outros vão falar que o Espírito Santo é apenas uma energia. Jesus Cristo foi simplesmente um homem, né? Mas nós, como cristão, como defensor do Evangelho de Cristo, nós temos que entender, né? Que nós servimos um Deus, um único Deus. Porém, ele é trino, né? Três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sua existência é desde a antiguidade, né? Nem foi criado, né? Como o salmista vai falar, o salmista vai vir, né? De eternidade a eternidade, ou seja, não teve início, não tem meio, não tem fim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, tem outra passagem aqui também, em João 16, versículos 5 e 6. Jesus Cristo vai dizer assim, ó: convém que eu vá, pois, né? Vou para o Pai. Jesus está falando: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, aqui mais uma vez uma afirmação onde há essa existência, essa trindade, onde Jesus Cristo está falando que vai para onde? Vai o Pai, e de lá vai enviar o Consolador, vai enviar o outro que vai cuidar de nós, onde o apóstolo Paulo vai estar dizendo que ele é o penhor, né? Vai escrevendo, o apóstolo Paulo vai estar nas suas caras, vai dizer que é o penhor da nossa salvação. É ele que garante a nossa vitória, ele que garante a nossa... trabalhando em conjunto, né? Jesus Cristo veio, doou a sua vida, e o Espírito Santo vem e nos mantém firme, né? Constante, perseverando, para encontrarmos com o Senhor lá nos ares, naquele grande dia, e receber dele a salvação tão almejada, né? Tão esperada por muitos cristãos. Não conformado com esse mundo que nós vivemos hoje, mas confiante na nossa redenção, na nossa salvação que vem de Deus. Então aqui a lição de número 1, ela define isso, né? Mostrar a existência, mostrar relatos onde contém passagens bíblicas referente a uma ação trina, uma ação de um Deus com um propósito único, né? Mas é um Deus trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outra passagem que eu poderia estar citando aqui, está em Mateus, onde Jesus Cristo vai estar dizendo assim, Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a nação, e vai falar batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a definição aqui dessa primeira missão é essa: demonstrar através da Escritura essa existência de um Deus, mas um Deus trino. Tem outras referências aqui que os irmãos podem estar acompanhando, podem estar marcando e lendo aí na sua casa, tá bom, irmãos? Aí vamos para a lição de número 2, que é o Espírito Santo, um ser pessoal, onde vai falar sobre aqui exclusivamente, né, mais detalhadamente, do Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Trindade. A introdução diz assim: o Espírito Santo aparece nas Sagradas Escrituras com qualidades que o distinguem de uma força ou energia proveniente de Deus. Essa qualidade são atributos de caráter pessoal. Então, não é uma simples energia, uma simples força, alguns costumam dizer, mas tem um caráter pessoal. Quando a gente define como uma pessoa, como ser, colocamos como uma forma, né, de um homem, né, como uma pessoa, não mas para que possamos entender as características do Espírito Santo de Deus. E é isso que ele é. Não é simplesmente uma energia, como alguns defendem, mas ele é um ser, né, um Deus, uma pessoa, né, um ser. Destaque bíblico para atributos pessoais do Espírito Santo. Aqui nós vamos ter alguns destaques, algumas ações que o Espírito Santo fez, né? Desde ali a criação, desde o início, no Antigo Testamento, nas Escrituras. Primeiro vai dizer que ele agiu na criação. Quando a gente vai lá ver lá assim, ó, façamos o homem, né? Ele se tornou como um de nós. O Espírito de Deus se movia sobre a face ali do abismo. Então aqui nós estamos vendo que ele agiu na criação. No momento da criação, lá estava o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não trata de sua criação
Não tem assim, o momento foi criado o Espírito Santo de Deus. Não trata, porque o Deus ele é coexistente. Salmos 90, versículo de número 2, né? O salmista vai dizer assim, ó, de eternidade a eternidade, tu é Deus. E o Espírito Santo é Deus. É como se o salmista estivesse pegando uma linha, uma linha do tempo e marcando no ponto que fala assim, ó, de eternidade para eternidade, ou seja, não tem início de dias e não tem final de dias. Tu és Deus, não uma criação. Isaías 43 também o Senhor vai estar falando sim dele mesmo, né? Que de eternidade, a eternidade ele é Deus. Então são características do Espírito Santo que o define como um Deus. O terceiro ponto aqui diz que ornou o céu. Jó capítulo 26, versículo 13. Renova a terra. Salmo 104, versículo 30. É onipresente. Salmo 139, versículo 7 até o versículo de número 12, né? Onipresente, que é um atributo exclusivamente de Deus, está ao mesmo tempo em todos os lugares. Né? Esse Salmo 139, versículo 7, o Salmo já está assim, para onde eu irei, Senhor? Para onde me esconderei do teu Espírito? Né? Para onde? Aí, se eu for para cima, o Senhor está. Se eu desço, o Senhor está. Aonde que eu for, o Senhor vai estar lá. O teu Espírito está lá. Então, aqui é a onipresença do Espírito Santo de Deus. Isaías profetizou que o Espírito repousaria sobre Jesus. O Espírito Santo influenciou os homens sobre 3 níveis. Primeiro, intelectualmente, Êxodo 35, versículo 30. Segundo, moralmente, Salmo 51, versículo 10, né? Salmo 51, 10, cria-me, ó Deus, um coração puro, renova-me um espírito inabalável, né? Então, ou seja, mexe moralmente também. E terceiro, espiritualmente, também o Espírito Santo influencia o homem. Intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Está lá em Ezequiel 3, versículo 24 até o versículo de número 27. Então, o Espírito Santo de Deus ele trabalha na nossa vida dessa forma, né? Nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando força, graça, agindo em favor, né? Para que venhamos ter uma comunhão com o Pai. O Espírito Santo no Novo Testamento. Aqui nós temos algumas referências dele no Novo Testamento. Aquela passagem de Pedro, né? A gente podemos... Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar com ousadia. Então, a ação do Espírito Santo, quando ele agora está na pessoa, age, fortalece, né? Dá força para aquela pessoa ter ousadia, né? Aqui nós temos aqui, ó, percebe-se a ação unificadora do Espírito Santo entre o Antigo e o Novo Testamento. Pedro declara que o Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento como agente de poder sobre a igreja. O Espírito Santo ele age sobre Maria para cumprir a profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus. O Espírito Santo direcionou Jesus no seu ministério. Lá de Lucas capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 14 ali, o Espírito Santo levou Jesus Cristo até o deserto para cumprir ali o seu ministério. O Espírito Santo foi o agente da ressurreição de Jesus e agirá na ressurreição da igreja. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Vou ler esse texto aqui, onde vai falar que o Espírito Santo ele foi o agente da ressurreição de Jesus e também será da igreja. Romanos 8, versículo de número 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então,
Naquele último dia, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ressuscitou a Jesus Cristo, também ressuscitará a igreja do Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ações pessoais do Espírito Santo têm aspecto sobrenatural. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É o que uma definição, até que o apóstolo Paulo vai falar assim, não entristeçai, né? Ele coloca assim um sentimento nosso, sentimento humano, para tá demonstrando a pessoa do Espírito Santo. Não entristeçai do Espírito Santo, né? Do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, que a gente tem que entender, porque que no relato da lição, que foi lida na lição em classe, que é Atos 5, versículo 3 em si, que vai estar falando sobre a história de Ananias e Safira. Aqui vai estar demonstrando alguém que tentou enganar o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro vai falar assim, ó, vocês não estão enganando a homem, né? Mentiu a homem, mas vocês mentiram a Deus. Aqui está uma definição de que o Espírito Santo é Deus. E aí acontece aquela tragédia, ele morre, onde faz uma alusão, a gente podemos observar, também ali no momento da criação, né? No início, na verdade. Ali onde Adão e Eva também desobedecem, descumprem com Deus. E aí o que acontece quando tem aquela morte espiritual? Né? São expulsos ali do jardim do Éden. Agora que mais no Novo Testamento agora nós temos alguém que está tentando enganar a Deus. Enganar o Espírito Santo de Deus. E aí mente, né? Age com a inverdade. E nós sabemos que o Espírito Santo ele é o ser que ele sonda, né, o nosso coração. Nós não temos como enganar o Senhor. Nós temos que reconhecer que Ele é Deus. E Ele está do nosso lado, não é para nos acusar. Essa não é a função do Espírito Santo. Não é para nos colocar um fardo nas nossas costas. Não é para nos desanimar, mas pelo contrário, é para nos dar força, para nos dar alegria em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo de Deus está do nosso lado como nosso auxiliador, nos auxiliando, né? Fazendo nos lembrar de tudo que o Senhor Jesus Cristo disse, qual Jesus Cristo falou que Ele faria nos lembrar tudo que Ele tinha dito. Então a função do Espírito Santo é essa, nos dar força, nos mantermos firme e constante para que nós possamos superar os desafios, os obstáculos das nossas vidas. Então o que nós temos que agir é com sinceridade. Somos falhos, né? Somos pecadores, erramos, mas nós temos que agir com o Espírito com sinceridade, né? Clamar ao Senhor para que Ele venha nos perdoar, né? Nos dar uma oportunidade, demonstrar que nós erramos, mas que nós possamos continuar, que nós queremos continuar, que nós temos vontade de prosseguir, que o Espírito Santo, alguma palavra vai falar assim, que habita em nós, ele é mais forte que aquele que está no mundo. Né? E o Senhor vai nos estar lembrando, vai estar demonstrando que o desejo dele é que nós possamos, naquele grande dia, né, estar sendo ceando, né, com ele naquele banquete das bodas do Cordeiro. Então a função do Espírito Santo não é tirar, né, não é me matar, não, é me dar vida, é me dar força, me dar coragem para continuar prosseguindo a minha caminhada cristã. Mas a gente tem que entender que a gente não devemos querer enganar, né, o Espírito Santo de Deus, porque ele sonda o nosso coração. Um exemplo disso a gente pode ver nos 10 mandamentos. A gente tem ali os 10 mandamentos, onde vai ter ali do primeiro ao 9. Do primeiro mandamento ao 9 mandamento, se nós analisarmos, são ações, né? São circunstâncias o qual o homem pode julgar. Né? Se colocar aquela na mão de um juiz, ele vai conseguir passar um veredito para alguém. Não roubarás, né? Alguém roubou, aí o juiz ele consegue, né, comprovar ali o furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? Então, do 1 ao 9, se a gente analisar ali, a gente vai perceber que há uma como homem julgar. Mas o 10º mandamento já é algo exclusivo, a gente pode observar de Deus, onde vai falar assim que não cobiçar. Cobiça é coisa do coração. E você pode analisar que o Senhor também julga,
né? Não só aquilo que nós fazemos, só aquilo que pensamos, ou a forma que agimos, mas aquilo que nós pensamos também. Então são atributos que cabe ao Espírito Santo de Deus, que é Ele que sonda o nosso coração. Então nós devemos ter esse cuidado, né? De não querer se enganar a Deus. Porque se nós tentamos enganar o Espírito Santo de Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. O envio do Espírito Santo foi uma ação triuna, a providência de enviar o outro Consolador. Jesus disse que ele, o Filho, rogaria a Deus, o Pai, que enviasse o Espírito Santo em seu nome. Está lá em João 14, versículo 26. Ao dizer isso, Jesus reconheceu que a mesma sincronia de ação de três pessoas que houve na criação de todas as coisas e que também deveria estar presente na forma do batismo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo daria continuidade à execução do plano da salvação por ele consumado no Calvário. No momento da criação, isso que é bem interessante, né? Uma forma de deixar uma forma bem clara. Você vai ver lá no capítulo 1, versículo de número 26 do livro do Gênesis, onde Jesus vai dizer assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós conseguimos identificar a existência da Trindade, né? Do Deus Trino, trabalhando em conjunto para a criação do homem. Aí agora nós estamos aqui no Novo Testamento, agora que nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo, João, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus está falando assim, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como nós tivemos uma ação conjunta da Trindade, na criação física do homem, agora nós temos uma ação conjunta da Trindade também no renascimento, no nascimento do homem, de uma nova criatura, né? O mesmo Deus participando agora do nascimento do homem, agora voltando-se, religando-se com o seu Deus Criador. Isso é muito interessante, né? É muito profundo essa mensagem ao qual o Senhor faz questão, né? A Trindade faz questão de estar ali do lado do homem, reconciliando ele para ter uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance, né? Uma eternidade ao lado dele. Aí aqui para finalizar, irmão, a lição de número 2 vai falar que o pecado na igreja de Jesus. Quando há pecados desabonadores da conduta cristã, deve-se estar ciente que o Espírito Santo está presente, visto que foi mandado como consolador exclusivo da igreja. A igreja não tem que ter medo, pois está o Espírito Santo presente em todos os seus momentos. Contudo, deve recorrer a ele com temor e arrependimento, pois como o Pai e o Filho, ele também é amor. O pecado de Ananias e Safira foi desconhecer isso e usar de engano perante Deus, como disse Pedro. Né? Você não está enganando a homem, você não mentiu a homem, você mais está mentindo a Deus. Aquilo que eu falei anteriormente, a gente não temos que ter medo por o Espírito Santo estar do nosso lado. Nós temos que ter confiança, porque nós temos o Espírito Santo de Deus do nosso lado. Ele que intercede ao Pai, né? Ele que as nossas orações com gemidos inexprimíveis, assim que a palavra do Senhor fala. Porque a gente não sabe nem orar, a gente não sabemos, mas ele, né, ele fala que o Pai é a nossa verdadeira necessidade. Então ele está do nosso lado como um Deus, né? E que nós possamos, irmãos, sempre dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Procuramos estar sempre produzindo o fruto do Espírito Santo, né? Procurando sempre estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Procuramos estar sempre de acordo com a vontade e com a verdade das Escrituras Sagradas. Acredito que quando agimos assim, irmãos, a gente pode até passar por momentos difíceis, né? Por dificuldade nas nossas vidas, que não estamos livres disso. Mas
Vamos estar sempre com um sorriso no rosto, com a certeza da vitória, sabendo que dificuldades, provações que nos afligem, elas se transformam em vitórias no dia seguinte, em testemunho para ser contado, para fortalecer a vida de outras, né, de outros irmãos, de outra igreja. Sobre o Espírito Santo de Deus, eu queria finalizar aqui, lendo aqui um verso, aqui, um trecho aqui de Armínio, onde ele diz aqui, ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar aqui: não devemos tentar definir o Espírito Santo, pois essa tentativa seria ilegítima, né? Possível definir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, não tem como a gente defini-lo, mas podemos até certo ponto descrevê-lo, segundo as Escrituras, da seguinte forma: ele é a pessoa que subsiste na santa e indivisível Trindade, que é a terceira na ordem, procede do Pai e é enviado pelo Filho, sendo, portanto, o Espírito que, procedendo de ambos e de acordo com a sua pessoa, distinto de ambos. Um Espírito infinito, eterno, ilimitado e da mesma divindade com Deus, o Pai e o Filho. Amém, irmãos? Então, a gente entendendo aqui, né, fazendo um resumo aqui da Trindade, da existência que existe, né, ao longo das Escrituras Sagradas, falando sobre um Deus Trino, e agora nós entendemos aqui sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Poderia falar, abranger muito aqui sobre falando o que o Espírito Santo de Deus ele faz nas nossas vidas, né, como cristão. O desejo de congregar, por exemplo, é a ação do Espírito Santo de Deus. O praticar a boa obra não é porque eu faço isso porque eu vou fazer uma boa obra para me ser salvo. Não, eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a fazer isso. É porque eu já sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, então procuro fazer sempre a boa obra, boas ações, boas atitudes, né? Fazer o melhor de mim. E que o Senhor Deus venha nos abençoar cada dia mais, irmãos. E na próxima oportunidade estarei aqui falando aqui da lição de número 3, que é falar sobre o Deus Filho. E a lição de número 4, a Trindade no Antigo e Novo Testamento. Também. Que o Senhor Deus abençoe. É só um breve relato e que os irmãos possam estar aprofundando mais o seu estudo aí na sua